Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o tema aí, indução eletromagnética, ok? Vem comigo na tela. Então bora lá. Para a gente falar aí de indução eletromagnética, a gente precisa falar um pouquinho também sobre corrente elétrica induzida, né? A gente estudou que corrente elétrica consegue produzir campo magnético, só que, porém, o inverso também ocorre. Quando eu tenho ali uma variação de campo magnético, isso daí produz uma corrente elétrica, tá? Então, quando eu produzir corrente elétrica através de campo magnético, eu vou chamar essa corrente elétrica de corrente elétrica induzida, beleza? Daí o nome, indução eletromagnética. Uma grande aplicação para isso daí, né? Está no fato de você produzir eletricidade em larga escala, certo? Essa produção de eletricidade em larga escala só foi possível graças a essa descoberta. Um exemplo legal aí é uma usina hidrelétrica. Você tem ali um componente, tá? E vai girar. A queda da água faz esse componente girar, esse componente é magnético, e ele vai produzir aí uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é transmitida e redistribuída até chegar aí na sua casa. Lógico que aqui eu falei de uma forma bem simplificada, pulando algumas etapas, tá? Só para você ter uma noção aí de como chega eletricidade até a sua casa. Então vamos lá, galera. Para a gente estudar melhor aí a indução magnética, a gente precisa falar de uma grandeza física aí chamada de fluxo magnético. O que é fluxo magnético? Fluxo é uma quantidade, tá, de campo magnético. Opa, aqui é magnético. Campo magnético que atravessa uma área, tá? Ok? Então imagine o seguinte: se eu tenho essa circunferência aqui e eu tenho esse campo magnético aqui representadas pelas setinhas verdes. Se eu coloco aqui esse objeto inclinado, qual a quantidade de linhas de campo que vai atravessar esse objeto? Essa quantidade de linhas que atravessa a gente vai chamar de fluxo magnético. E vamos representar isso pela letra grega φ. O que vai ser o fluxo magnético, galera? Vai ser o B, o campo magnético, multiplicado pela área, né? Então, multiplicado por essa área aqui, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. O que é esse ângulo θ aqui, galera? Perceba que tem uma seta aqui de uma coloração diferente, quase um rosa. Essa seta aqui é uma reta normal, tá? O que é uma reta normal? Serve para identificar o que é vertical e o que é horizontal com relação a uma área. Então, eu traço essa reta normal para poder identificar aqui, ó. Tudo que está na direção da reta normal forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, o ângulo entre a normal e o campo vai interferir na quantidade de fluxo. Beleza? Então, fluxo é igual a BA vezes cosseno de θ. Galera, ignorem o barulho de fundo aí. Vamos lá. Então, as unidades aí, galera. Então, letra grega φ aqui é o fluxo magnético. O B é o campo magnético, o A é a área e o θ é o ângulo entre o campo e a direção normal. Unidades de área, metro quadrado, de campo magnético, Tesla, e de fluxo magnético, então, vai ser o que, galera? Se o fluxo é o campo vezes a área, né? Então, a gente tem aqui as unidades, ó, Tesla vezes metro quadrado. Então, unidade de fluxo, Tesla vezes metro quadrado, a gente vai chamar essa unidade de Weber, ok? Em homenagem a um cientista que estudou alguns fenômenos relacionados a isso. Beleza, vamos lá. Eu quero analisar agora com vocês 3 casos aqui em que o ângulo ele pode interferir na quantidade de fluxo magnético. Então, o primeiro caso aqui, vocês vão perceber o seguinte, ó. Se o ângulo entre a normal e o campo for de 90 graus, ó. Quanto que está aqui o meu ângulo entre a normal e o campo? Ângulo entre a normal e o campo tá 90 graus. Nesse caso aqui, ó, você pode perceber pela figura
e nenhuma linha entra dentro da figura, ou seja, nenhuma linha atravessa ela. Se nenhuma linha atravessa ela, eu posso concluir que o fluxo é igual a zero. Tá? Como que eu chego a essa mesma conclusão de forma matemática? Vamos lá, ó. Se o ângulo aqui foi 90 graus, quando eu for calcular o cosseno lá na nossa equação, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, veja bem, ó, meu fluxo B vezes A vezes cosseno de 90, ou seja, vezes zero. Qualquer coisa vezes zero sempre é zero. Então, nesse caso aqui, nenhuma linha de campo entra, o ângulo é 90 graus, então, meu fluxo é zero. Ok? Segundo caso, pessoal, quando eu tenho aqui a minha área inclinada de um ângulo θ, né, que foi a gente discutiu lá anteriormente, eu vou utilizar essa equação aqui normalmente para calcular. Ok? Então, a gente vai dizer que o campo magnético atravessa a área com um ângulo θ. Beleza? Vamos lá. E terceiro e último caso, veja bem, perceba que se eu colocar a minha área de forma que a minha reta normal e o campo B sejam paralelos, ou seja, estejam a mesma direção, olha o que vai acontecer. Eu tenho uma quantidade máxima de linhas entrando nessa área. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho o ângulo formado entre a normal e o campo? Não tenho ângulo aqui. Ou seja, o ângulo é zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então, nesse caso aqui, como é que eu vou calcular o fluxo? B vezes A. O cosseno vai desaparecer, porque é igual a 1. 1 vezes BA, BA. Tranquilo, pessoal? Então, nesse tipo de situação aqui, a gente vai dizer que o nosso fluxo magnético ele é máximo. Tá? Uma maneira legal para você entender isso de forma facilitada, pense no chuveiro da sua casa aí e que você queira encher uma bacia d'água. Né? Vamos considerar ali que o nosso fluxo de água seja o nosso fluxo magnético. Se você colocar o balde de forma a formar um ângulo de 0 graus com o chuveiro, ou seja, totalmente debaixo do chuveiro, você vai colocar o máximo de quantidade possível de água que cabe naquele balde. Se você colocar ele meio torto, vai entrar água? Vai, porém não vai entrar totalmente de forma máxima. Se você colocar ele aqui no mesmo sentido que a água está caindo, ou seja, se você colocar o balde deitado, vai entrar aí alguma água dentro do balde? Não vai. Então, isso daí seria a mesma ideia do fluxo magnético. Tranquilo, galera? Vamos falar um pouquinho aí agora sobre a lei de Lenz, tá? Lenz, a lei dele vai servir para a gente determinar o sentido da corrente elétrica induzida, tá? Ou seja, corrente elétrica induzida é corrente elétrica produzida por campo magnético. Então, veja bem, se eu tenho uma espira metálica circular e eu tenho um ímã. Se eu pego esse ímã e eu movo esse ímã aqui com relação à espira, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo com que as linhas desse campo aqui atravessem a espira. O movimento desse ímã provoca uma variação aqui no fluxo. Se o fluxo varia, consequentemente vai surgir corrente induzida. Veja bem, a lei de Lenz ela vai dizer que essa corrente induzida ela se opõe à causa que lhe deu origem. Então, vamos supor, olha só, acompanha comigo, ó. O ímã está se aproximando, não é? A corrente ela é do contra, ela quer que o ímã se afaste. Então, para o ímã se afastar, você vai imaginar que vai surgir aqui, ó, um polo norte. Você vai fazer as setinhas aqui no polo norte. Então, o sentido da corrente induzida é horário ou anti-horário, galera? Anti-horário, tá? Se, no entanto, eu estivesse aqui afastando o ímã, ó, ao invés de aproximar, agora eu estou afastando. A corrente é do contra, não é? Se eu estou afastando, a corrente quer aproximar. Então, olha só o que vai acontecer. Vai surgir aqui na espira um polo sul, ó. Olha o sentido da corrente. Sentido horário, tá?
Beleza? Então, eu aproximei sentido anti-horário, eu afastei sentido horário. Beleza? Vamos lá. Uma forma mais técnica de falar para vocês da lei de Lenz é o seguinte. Esse caso aqui que eu falei primeiramente, isso só é válido se eu tiver ímã se aproximando, tá? Mas, por exemplo, eu poderia ter só a espira entrando ou saindo de um campo magnético aí, para você analisar, talvez não seria tão simples. Então, isso daqui, digamos que é um macete para facilitar a análise da corrente. Ele é válido em todos os casos? Não, em alguns é, mas não em todos. Agora aqui, eu quero mostrar para vocês o que funciona em qualquer caso. Seguinte, você vai analisar se o fluxo ele aumenta ou diminui. Se o fluxo ele aumentar, né, se o fluxo aumentar, vai surgir um campo magnético, né? Esse campo magnético aqui, ele vai ser oposto ao campo magnético que deu origem. Vamos entender melhor. Se eu tenho fluxo, automaticamente eu vou ter corrente induzida. E também vou ter campo magnético induzido. Então, se o meu fluxo aumenta, o campo original e o campo induzido vão ter sentidos opostos, tá? Se o fluxo diminuir, o campo original e o campo induzido têm sentidos iguais, tá? Certo, galerinha? Arrumem aí no material de vocês. Aqui é para ser sentidos iguais, beleza? Se o fluxo aumenta, os sentidos são opostos. Se o fluxo diminui, os sentidos são iguais. Aí basta você aplicar aí a regra da mão direita número 1. Lembrando, o que é a regra direita número 1? Polegar indica o sentido da corrente e os demais dedos indicam o sentido de giro. Então vamos entender o seguinte, vamos lá, ó. Imagine que eu tivesse aqui esse ímã se movimentando nessa direção. Então, essas linhas vermelhas representam as linhas de campo magnético. Então, olha só, se está se aproximando, o fluxo está aumentando ou diminuindo? O fluxo está aumentando. Se o fluxo aumenta, então o campo induzido é oposto. Ó. Então, se esse campo em vermelho está entrando, o outro campo oposto vai querer sair. Então, aplica a regra da mão direita com o campo induzido. Ó. No caso aqui é o azul, ó. Está saindo. Se você aplicar a regra da mão direita aí, você vai ver que a corrente vai estar nesse sentido aqui, ó. Certo? Ficou claro, galera? Então, lembrando, ó, polegar o sentido da corrente e demais dedos o sentido de giro, ó. Então, você vai pegar a sua mão direita, colocar aí sobre a espira e vai girar os outros 4 dedos da mão. Você vai ver que a corrente vai estar apontando nesse sentido que eu desenhei. Outra maneira mais fácil de fazer, se isso aqui está se aproximando, a corrente é do contra, então ela quer afastar. Você desenharia aí o polo norte, né? Ó. Norte com norte se afasta. Beleza? Ficou claro, pessoal? Então vamos lá, próximo. Exemplo. Se o campo magnético é crescente, determine o sentido da corrente induzida. Então veja bem, pessoal. Nesse caso aqui, ó, está entrando alguma linha de campo sobre a minha figura? Não está. Então, se não está entrando nenhuma linha de campo na minha figura, qual que vai ser o sentido da corrente induzida? Eu não vou ter corrente induzida. A corrente induzida, nesse caso, é 0. Nesse caso aqui, galera, qual que vai ser o sentido da minha corrente induzida? Se o campo está aumentando nessa direção, as linhas de campo da corrente induzida vão ser opostas, né? Então, vão ser mais ou menos assim, ó. Para essa direção aqui. Então, aplica a regra da mão direita aí, ó. Você aplicar a regra da mão direita número 1, polegar indica o sentido da corrente, demais dedos indicam o sentido de giro. Então, vai girar nesse sentido aqui. Ok? Terceiro caso aqui, ó. Se B for decrescente, ou seja, está diminuindo. Se B é decrescente, o campo original e o campo induzido têm o mesmo sentido. Ó. Então, o campo induzido vai estar para cá também. Ó. Então, o que vai acontecer aí com a minha corrente induzida, galera? Aplicando a regra da mão direita, vocês vão ver que a corrente vai estar para cá. Tranquilo?
Então, para a gente encerrar a aula aqui, ó, resumindo. Se eu aproximo o ímã, o que a corrente induzida quer? Afastar o ímã. Se eu afasto o ímã, o que a corrente induzida quer? Aproximar o ímã. Então, veja bem, o macete é, para afastar, norte com norte se repele. Para aproximar, sul com norte se aproxima. Beleza? Ficou claro aí o macete? Galera, espero que vocês tenham entendido. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida aí eu estou à disposição de vocês. Tranquilo? Grande abraço e fui!